Hora então de entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. O nosso papo agora é com a infectologista Luana Araújo, que faz a gentileza de voltar aqui para conversar com a gente. Luana, boa noite, bem-vinda. Me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Ouço sim, muito obrigada por me receber de novo. Não, eu só que agradeço. Sempre, todas as vezes que tenho dúvidas, vem esse seu belo rosto na minha cabeça. Eu falo, preciso conversar com essa mulher. Precisamos, né? Luana, nos ajude. Desde que teve aí a não recomendação para a recomendação de 2 semanas atrás do Ministério da Saúde, ou seja, dizendo que agora os adolescentes sem comorbidades não devem, né, tomar a vacina da Pfizer, mesmo que tenham tomado a primeira dose, eles não devem ir tomar a segunda. Estou recebendo uma enxurrada de mensagens e algumas delas até com críticas à defesa que eu sempre fiz e faço e farei da vacina. Para todos, né? Desde que teve a orientação que era para botar todo mundo para vacinar, eu sou uma das lutadoras aí por isso. Quero te ouvir para os pais responsáveis que estão agora muito preocupados, que os seus filhos já tomaram a primeira dose. O que você tem a falar para esses pais, inclusive esta aqui, ó, que está ao seu ladinho, absolutamente preocupada também? Pois é, Mona Lisa, eu acho que elencando as prioridades do que a gente precisa fazer hoje, talvez a mais importante seja acalmar as pessoas, né? Porque esse clima, essa insegurança, esse vai e não vai, essa dificuldade de concatenação de políticas de saúde pública baseadas em evidências sólidas, ela traz muita insegurança para as pessoas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, dizer para as pessoas que estão em casa, para os pais que vacinaram os seus filhos com a primeira dose, que tranquilizem-se. O perfil de segurança que a gente tem, o risco-benefício, quando colocado especialmente no contexto brasileiro, é altíssimo e extremamente favorável à saúde dessa população infanto-juvenil. Então, eu só queria que as pessoas, que os pais se tranquilizassem e aguardassem a resolução dessa circunstância, porque certamente isso não é o final dessa história. Sim, quando você fala resolução, minha querida, você diz a toda a investigação que está sendo feita para saber exatamente o nexo causal aí sobre a morte dessa adolescente, porque a gente vê, por exemplo, o maior estado do país, o mais populoso, vai manter a vacinação dos adolescentes. Quando você diz esperar, significa que timing específico e que resposta específica? A questão, Mona Lisa, como foi colocado aqui até antes da minha entrada, é que a relação entre esse evento lamentável, obviamente terrível, que é o óbito dessa adolescente, com relação à vacina propriamente dita, ele tem uma relação de casualidade, é o que se mostra até o momento, quer dizer, aconteceu ao acaso numa pessoa que tinha se vacinado e não uma relação de causalidade, quer dizer, não é secundária, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, até esse momento, é isso que a gente tem, é assim que a Anvisa, que é o órgão que investiga isso, se posiciona, e não há razão para esses pais se afligirem com quem tomou a primeira dose achando que vai acontecer alguma coisa com essas crianças. E se a gente olhar para os dados epidemiológicos mundiais, a gente vai entender que a segunda dose dada naqueles locais onde será aplicada essa segunda dose é de benefício, né? É de valorização dessa população e não o contrário. Então, por favor, fiquem tranquilos, quem estiver em casa, eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem que passar para todo mundo. Sem dúvida. E para os pais que levaram os seus filhos, pais responsáveis, né, que levaram os seus filhos para tomar a primeira dose, eles devem levar para a segunda dose nos locais que estiverem aplicando? Não existe nenhuma tecnicidade em retirar essa recomendação de vacinação desta população. Sim. Portanto, os estados que estão mantendo, estados e municípios que estão mantendo essa vacinação, eles estão seguindo o que as evidências mundiais colocam. Então, eu não vejo razão para esses pais irresponsáveis não levarem os seus filhos para a segunda dose. Sim, Luana, vamos lá, me ajuda também. Quando o Ministério da Saúde recebe relatos, né, informações ali na sua base de dados de que está havendo
enfim, irregularidades, muitos locais não respeitando a orientação, diz o Ministério da Saúde, foi o que disse hoje ali o ministro, dando para os adolescentes outros imunizantes, e não só o da Pfizer, que é o único que pode ser aplicado, né? O que acontece numa situação como essa? O que pode acontecer se de fato isso está ocorrendo, né? Porque veio essa informação, mas não vieram os detalhes. Onde, como, por quê, com quem? Esse detalhamento não veio. Mas é muito estranho. Eu, por exemplo, como responsável, né, como mãe, quando, junto com o meu filho ou a pessoa que levou o responsável, primeira coisa que eu perguntei foi: viu se era da Pfizer? Olhou a aplicação? Como é que os responsáveis não estão olhando o que está sendo aplicado nos braços dos nossos adolescentes, Luana? A primeira coisa nesse sentido, você falou aí, citou na sua fala, Mona Lisa, que é compreender se isso é real. A primeira coisa que a gente faz é tentar entender se esse dado é real ou se não é um dado de um erro de inserção no sistema. Sim. Então, a gente já não tem nem essa informação. Uma outra informação que foi trazida é que teria havido aí 1.500 mais ou menos 1.500 eventos adversos relacionados a essa vacinação incorreta, né? Em mais de 90% dessa situação seriam eventos adversos leves relacionados a uma vacinação equivocada. Então, isso também, em termos proporcionais aos mais de 3.200.000 adolescentes que já foram vacinados, também é ínfimo. Então, a gente precisa, quando fala em saúde pública, entender de proporcionalidade, entender risco-benefício, conseguir fazer uma análise clara, porque, infelizmente, nenhum desses argumentos que foram utilizados, absolutamente nenhum, é sólido o suficiente para esse tipo de decisão que parece intempestiva e completamente desconectada. Sim, foi essa sensação que todos tivemos ali no momento, porque veio a apreensão, né, absoluta ali na hora que vinham as informações, mas não vinham os detalhes. A gente viu aí a nota da Anvisa, a nota do Conselho, então, dos secretários de saúde estaduais, dos secretários de saúde municipais, mas, por exemplo, minha querida, em Salvador, por exemplo, um monte de pais com seus adolescentes, hoje ali na fila, para tomar a vacina, de repente, não, acabou, não vai ter mais vacina para ninguém, volta todo mundo para casa. Agora há pouco eu falava, não sei se você concorda comigo, fique à vontade de discordar com toda essa sua elegância. É um desserviço isso, quando a gente está batalhando todos os dias, desde o dia 1, desde o minuto 1 aqui na CNN, que é o meu caso, desde que mudei de empresa, em prol da vacinação, em prol do enfrentamento. Qual é a informação e a dica, o conselho claros nesse momento que precisam ser dados para as pessoas, Luana? Mona Lisa, eu acho que lindeza, é uma palavra bastante adaptável e correta de ter empregada nesse caso, porque, olha, nós somos um país com uma cultura de vacinação excepcional, certo? Nós temos um Programa Nacional de Imunização com décadas de funcionamento e de uma forma extremamente eficaz. Então, é um desserviço numa pandemia que, infelizmente, tem sido conduzida à mercê, passando ao largo da comunicação com as pessoas, sem um esclarecimento sobre isso tudo, uma nota técnica emitida à noite com uma fundamentação bastante ruim, sendo justificada com informações de qualidade ainda mais duvidosa, só gera angústia, ansiedade, medo, quando a gente, quer dizer, a gente passou décadas construindo uma cultura de promoção de saúde, exato, né, com vacinação, e para destruir isso é muito fácil e muito simples. Então eu acho que hoje é um dia lamentável, um dia muito complexo e difícil para qualquer especialista tentar explicar aquilo que é inexplicável e indefensável. Sim, mas a sua voz ecoa no sentido correto, isso é evidente. Luana, a última pergunta, queria fazer o jornal inteiro com você, mas não dá, fica para uma próxima. Quando a gente fala na imunização, né, de um todo, e esse todo
É muito importante a gente olhar, né, para o universo dos adolescentes que estão indo para a escola, que estão para lá, para cá. Ninguém está mais preso em casa, né? Ninguém está mais no isolamento em casa, isso não existe. Voltaram para a escola. Quando a gente olha para a imunização do todo, por que a vacinação dos adolescentes é importante, é relevante e impacta, sim, o todo? Mona Lisa, ela é fundamental, ela não é só relevante, ela é fundamental. A gente sabe hoje, principalmente porque a Delta é prevalente no nosso território já, né, em praticamente todo o país, a gente sabe que a gente precisa de um esquema vacinal completo para não só evitar os casos graves, não só evitar os óbitos, mas reduzir a circulação viral. E a gente sabe que quem não está vacinado ou parcialmente vacinado é o grande grupo de risco. Então, o que acontece quando você insere essas pessoas absolutamente vulneráveis numa flexibilização que, obviamente, não é compatível com esse tipo de atitude, a gente torna essa população o grande alvo. Então, é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos transformando os adolescentes no alvo da Covid. Eles vão continuar circulando, eles estão vulneráveis, eles podem se tornar um reservatório viral dentro da nossa sociedade, colocar o resto das pessoas já vacinadas sob risco e, além disso, eles podem se tornar o grande caldeirão de emergência de novas variantes, uma vez que eles vão continuar adoecendo. Então, não é só uma questão epidemiológica, é uma questão de evitar a Covid aguda com todos os seus problemas, é uma questão de evitar as consequências da Covid que a gente já vê largamente, efeitos neuropsicológicos, psiquiátricos, entre outros. Quer dizer, você pode marcar uma geração inteira a partir de uma decisão que não tem nenhuma fundamentação concreta. É preciso que a gente olhe isso com frieza, com tranquilidade, mas com extrema responsabilidade. Essa não é uma decisão correta, não é uma decisão fundamentada, é uma decisão muito difícil de ser compreendida, justificada. Então, eu espero que isso tenha um impacto tamanho que obrigue uma revisão, uma ideia, uma resolução a curto prazo, porque as consequências não parecem positivas.